Olá, nesse módulo no módulo um, vocês puderem observar que ele é um módulo, podem observar, né, que ele é um módulo introdutório. Então, de início aqui, nós tivemos estudantes da era digital, onde vocês puderam acompanhar um pouquinho esse diálogo, né, entre as correntes pedagógicas e o perfil, né, do aluno que nós temos agora nesse século XXI em nossa sala de aula. Depois vocês tiveram o texto informática na educação, instrucionismo e construcionismo e aprendizagem mediada pela tecnologia. O que acontece? Vocês podem observar o seguinte, todos esses conteúdos eles vão se interrelacionar. Né? Primeiro, nós temos ali um aluno dentro do nosso ambiente escolar que ele é diferente, ele é diverso, né? São diversos personagens diferentes. E mesmo em escolas que estão em comunidades próximas, nós temos perfis, muitas vezes, de alunos que são completamente distintos. E isso requer uma habilidade muito grande do professor na adequação e no direcionamento do conteúdo matemático a ser trabalhado. Então, assim, o ideal é sempre a gente reforçar aquilo que está dentro daquele contexto daquele aluno, que precisa ser colocado em discussão. Então, as temáticas são diversas. O que precisa é uma sensibilidade do professor em perceber isso. E aí, o que relaciona esses textos todos? Então, se nós hoje temos diversas, sabemos que diversas correntes pedagógicas, né, aqui atuando, que nós utilizamos ou que nós baseamos ou utilizamos como referência no século XXI, nós precisamos ter em mente que o nosso aluno ele é diverso, né? E que o uso da tecnologia nesse contexto, ele também assim precisa ser pensado como algo que eu vou usar para um público muito heterogêneo. Então, quando eu pego um software e faço uma análise em cima dele e faço uma proposta de uso dessa tecnologia para o ensino da matemática, eu tenho que ter em mente essa pluralidade que tem na sala de aula e principalmente também a necessidade de quebra daquela forma de ensino que eu venho praticando. Né? E José Armando Valente, no seu texto, ele deixa isso bem claro. Né? Você pode tanto usar a tecnologia para repetir aquilo que você já vem fazendo, ou você pode usar a tecnologia para inovar, para se arriscar, para se aventurar e fazer algo diferenciado. Porque, diferentemente do que muitos professores imaginam, usar a tecnologia por si não é nenhuma inovação. Né? Na verdade, você pode ter uma perda aí até de conteúdo ou de aprendizagem. Então, tem que, ao você propor uma atividade que seja mediada pela tecnologia, você tem que ter isso em mente. Então, um exemplo, vamos dizer assim, por alto, vamos pegar um exemplo bem claro. Por exemplo, o GeoGebra. Ele é, dentro da matemática, ele é um dos softwares mais universais que existem. Então, como ele fica tanto dentro da área de geometria quanto da álgebra, você tem várias funções nele e ele perpassa realmente todas as áreas. Então, assim, ele se adapta aos mais diferentes contextos. O que acontece? Você pode usar esse GeoGebra, por exemplo, vamos dizer que você está no conteúdo de função do segundo grau. Então, você na sua percepção vai querer incrementar a sua aula com tecnologia. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você pode fazer, né? Você pode pegar esse software e, ao invés de você trabalhar com dois, três exemplos, construindo o gráfico no quadro, né? Você vem lá e faz essa construção usando o GeoGebra e fazendo essa projeção no quadro. Aí a pergunta é, o que modificou de fato para o aluno? Né? Eu diria muito pouco, de repente nada, porque você pegou o software, em vez de você construir o gráfico à mão, né? É uma parábola ali
da função, você fez esse mesmo processo utilizando o GeoGebra. Mas para o aluno, visualmente não alterou nada, ele continuou lá observando o que você estava fazendo e, de repente, ao propor esse exemplo, você não fez uma utilização desse software com o aluno. Então, quer dizer, o que para o aluno mudou? Na realidade, muito pouco ou quase nada. Então, qual era a ideia? Você continuou usando o instrucionismo. Você só usou a tecnologia para fazer isso, mas você continuou fazendo uma forma de ensino em que você estava instruindo. De outra maneira, ao contrário disso, você poderia também, em vez de propor isso, ter proposto, claro que isso, como eu sempre venho falando, vai depender do contexto onde a sua escola está inserida, mas vamos dizer que é possível você fazer isso. Você poderia ter feito essa mesma experiência com o aluno no seu smartphone ou dentro do laboratório de informática ou usando um Chromebook, eu não sei qual a realidade da escola, e aí você poderia ter feito essa mesma experiência, só que os alunos construindo o gráfico em tempo real. Você apenas fazendo a mediação, fazendo a orientação do que deveria ser feito, para que ele construindo, e ao fazer essa experiência, ao fazer isso, você vai perceber o seguinte: enquanto um aluno seu está construindo um gráfico a maneira que você solicitou, um outro às vezes já construiu 3, 4, 5 gráficos, porque ele já tem uma facilidade maior ou ele já compreendeu mais rapidamente a ideia, e ao invés então de você ficar preso a um gráfico, o aluno já fez 5, ele já observou que a parábola, quando a função é crescente, tem um comportamento, depois quando ela é decrescente tem outro comportamento. Enfim, ele vai trazer isso como uma surpresa, até um ponto de debate, e ele vai falar isso, nossa, eu observei isso. Então, essa diferença é o que é abordado quando a gente traz esses dois textos. O de Valente, que é instrucionismo e construcionismo, né? Nesse caso, o aluno fazendo, interagindo, conversando, é construcionista. Né? Ele o tempo todo ele está fazendo, está agindo, ele é ação o tempo todo. Então, uma das coisas que esse texto defende. E, ao mesmo tempo, a gente traz esse texto de aprendizagem mediado pela tecnologia justamente para mostrar isso, né? De que precisa haver essa quebra realmente da forma como eu trabalho. Então, nesse caso, no nosso curso, a forma como eu trabalho a matemática. Então, eu tenho que ter em mente que o sujeito que eu tenho em sala de aula é um sujeito diverso, que a gente tem correntes pedagógicas diversas atuando dentro da nossa sala de aula, e que eu preciso fazer esse direcionamento o tempo todo, né? De olhar o que é um ponto importante no contexto desse aluno para ser trabalhado, o que a matemática pode contribuir, o que esse software vai contribuir. Então, assim, isso é, às vezes, muito particular de cada contexto. E cada professor ele precisa ter essa sensibilidade de ver qual software, com qual objetivo, com qual conteúdo, com qual problemática pode ser trabalhado no ensino da matemática. Não é um processo fácil, mas ele é um processo necessário, dado essa configuração que a gente tem hoje de escola, né? Na nossa realidade brasileira. É uma realidade multidiversificada, e a gente precisa entender que às vezes eu trabalho em 3, 4 escolas, que o meu trabalho ele não pode ser linear, né? O que eu faço numa turma de sexto ano aqui, eu vou fazer na turma de sexto ano lá, né? Então, assim, cada escola, cada público, cada aluno, ele tem a sua necessidade e a sua forma de compreensão, o seu ritmo de aprendizagem, e muitas das coisas que ele traz é lá da realidade dele, e eu preciso saber aproveitar. E um software, ao ser introduzido no conteúdo, ele precisa levar em consideração todas essas variantes. Então é extremamente importante. Então a gente espera que esses textos tenham contribuído de forma significativa para essa visão, né?
de como a tecnologia pode fazer um contraponto dentro da matemática para essa discussão e, ao mesmo tempo, ser uma ferramenta de modificação da forma como eu trabalho a matemática, né? Então, assim, às vezes é uma forma muito arcaica ainda ou muito direcionada num sentido, baseada em cima de uma metodologia só. Então, assim, qual a ideia? A ideia de você trabalhar um software é justamente diversificar. Talvez não é nem de deixar de fazer o que você faz, e sim trazer algo para enriquecer, para que eu atinja também um outro público que eu tenho em sala de aula. Então, no mais, um bom curso, vamos para o módulo 2 em sequência.